Oi gente, tudo bem? Aqui é a professora Ariadne. E hoje a gente se encontra mais uma vez nessa segunda-feira para conversar um pouco mais sobre a redação do Enem, né? E essa aula que eu preparei para vocês hoje, ela é para você que quer conhecer como se baseia essa correção do Enem, né? Há um mito muito grande por trás dessa correção, né? Quem são esses corretores, como eles fazem, quais são os critérios levados em conta aqui. E eu espero que com a aula de hoje vocês consigam ter mais segurança na própria prática, né? Porque afinal de contas, eu espero aqui que vocês tenham esse olhar mais crítico sobre o texto de vocês, na hora da produção, sobretudo, para que vocês avaliem se vocês estão indo num bom caminho, se vocês estão apresentando as competências que eles esperam que vocês apresentem. Hoje é um geralzão, né, sobre como a banca se baseia para corrigir o texto de vocês, mas eu vou fazer também aulas específicas sobre cada uma dessas 5 competências, tá? Então, pessoal, primeiro de tudo é importante que vocês saibam que a correção do Enem se baseia em 5 grandes competências, né? E elas são vistas a partir de outros grandes critérios que compõem essas 5 competências. A gente vai conhecer um pouco de tudo hoje, tá? Como essa correção ela é feita, né? Quem vai avaliar essa correção, essa redação de vocês? A correção, gente, é feita pelo menos por 2 professores, né? De maneira remota, né? Ela acontece via internet. Essas 2 notas, elas são levadas a uma soma, né? E é tirada uma média dessas duas correções, né? Então, essas 2 pessoas são responsáveis por essa nota. Além disso, se houver uma discrepância de mais de 100 pontos, né, a nota total do Enem é 1000 pontos. Vocês podem chegar até 1000 pontos na redação do Enem. E se, por exemplo, um corretor se diferencia de outro por mais de 100 pontos, um terceiro professor vem fazer essa correção, né? Então, ela é feita por no mínimo 2 professores e em algumas circunstâncias em 3, quando houver essa discrepância de 100 pontos, né? E quais são os grandes critérios que são levados em conta, né, para avaliar o texto de vocês? Primeiro, gente, é bom saber que existem situações que levam a redação de vocês a nota 0, né? Por exemplo, se vocês fazem um texto como esse aqui, tá? Opa, desculpem. Como vocês fazem um texto aqui com menos de 7 linhas, isso é considerado por eles um texto insuficiente, né? Vejam aqui que essa pessoa escreveu 6 linhas, né? Um pouquinho aqui, né? 5 linhas e um pouquinho aqui da sexta. Então, o texto dele ou dela, não sei quem fez aqui, foi considerado pela banca um texto insuficiente, tá? Uma outra situação que leva uma prova a levar nota 0 é assinar a prova ou colocar nome, identificação, rubrica, qualquer marca de identificação de vocês. Não coloquem isso, gente, dentro desse espaço reservado para a redação, tá? Deixem o nome de vocês no espaço reservado ali designado para a identificação, que fica fora desse espaço de 30 linhas, tá? Se vocês fizerem como essa pessoa aqui fez, vocês terão a prova de vocês anulada, tá? É 0. Uma outra situação que leva a nota 0, gente, é fazer desenho na prova. Eu sei que aqui, por exemplo, a pessoa foi na melhor das intenções, né? Foi ali fazer uma graça, ou foi, né? Vejam, a redação dela ocupou as 30 linhas de fato, né? Que são oferecidas pela redação do Enem, mas essa menina ou menino, não sei, essa pessoa quis fazer uma gracinha e aí deixou um emojizinho aqui, né? Uma florzinha. Gente, emojizinho, carinha feliz, nuvenzinha em volta do título, tudo isso zera a redação, tá? Então tomem muito cuidado com isso. Números fora de contexto também zeram a redação. Então, por exemplo, a pessoa fez aqui um texto e deixou ali um número que talvez, sei lá, seja um número de sorte, um número cabalístico, não sei. Essa decisão, né, de ter colocado esse número ali também levou a nota dessa pessoa a 0, infelizmente, né?
Sinais gráficos também fora de contexto, por exemplo, essa pessoa escreveu aqui 23 linhas na redação e lá nas últimas linhas colocou um ponto de interrogação, talvez pensando, né? Aqui eu não sei mais o que colocar, vou preencher a linha aqui com um ponto de interrogação. Gente, isso zera a prova também, então tomem muito cuidado com sinais gráficos fora de contexto, não coloquem na prova, vocês terão a prova de vocês anulada. Uma outra situação que leva a nota 0 é a recusa explícita de escrever a redação. E o que vem a ser isso, né? Vocês estão vendo aqui que esse é um exemplo típico daquela ideia também meio mítica de que vocês precisam ser criativos na hora de produzir um texto, uma redação para um Enem ou para qualquer vestibular ou qualquer exame. Gente, essa pessoa que fez, né, processo em andamento, processo em andamento, processo em andamento, e isso fez com que a nota dela fosse levada a 0, né? Por quê? A banca acredita que vocês precisam discutir um tema que ela oferece, né? Trazer um ponto de vista, né? Argumentar esse ponto de vista. E aqui a pessoa simplesmente quis agir com uma criatividade, né? E levou a redação dela nota 0. Letra ilegível, gente, também é um ponto a ser considerado aqui. Se não der para ler o texto de vocês, a redação também vai ser zerada. Vejam, eu não estou dizendo aqui que a letra de vocês precisa ser perfeita, né? A caligrafia ali, nossa, excelente. Não, sendo legível, gente, professora, mas eu misturo ali letra de mão com letra de forma, tudo bem? Gente, tudo bem, tá? Não tem nenhum problema. Sendo legível, não tem problema. Aqui a gente vê um exemplar em que a letra é simplesmente ilegível, então a redação leva nota 0 por isso, tá? Uma outra situação que leva nota 0 é que tomem muito, muito cuidado, porque a fuga ao tema é muito comum de acontecer. No ano passado, foram mais de 143 mil zeros. Então, gente, como que vocês vão se resguardar para não caírem nesse problema aqui infeliz de fuga temática? Primeiro, no caderno do Enem, na capa do caderno, tem uma frase ali, né, que é exatamente para que vocês treinem, vocês mostrem para o exame, para a banca avaliadora, qual é a sua caligrafia, né? Então, vocês precisam transcrever no cartão de resposta essa frase. Mas muitas pessoas não sabem disso e olham essa frase e acham que essa frase é o tema da redação e vão escrever sobre isso. E aí zeram a prova, né? Porque não atendem ao tema proposto. No caso do ano passado, o tema estava ali, né? Sobre o tema democratização do acesso ao cinema no Brasil. Então, esse era o tema. E, pessoal, quando vocês forem fazer uma redação, tá, sobre o tema proposto lá do Enem, né, deste ano que vocês vão fazer, vocês vão precisar levar em conta todos os elementos presentes no enunciado. E o que vem a ser isso? Por exemplo, vocês não veem aqui que eu estou falando de democratização do acesso ao cinema no Brasil? Então, há 4 palavras aqui que vão me nortear na hora de fazer a minha reflexão, de fazer a minha discussão de tema. Se eu falo de acesso ao cinema no Brasil, mas não trato da democratização, gente, eu estou tangenciando o meu tema, né? Eu estou fugindo ao tema. Se eu falo de democratização do acesso ao cinema, mas não toco na realidade brasileira, eu também estou fugindo ao tema. Então, pessoal, é muito importante que vocês levem em consideração todos esses elementos aqui, tudo bem? Próxima situação que leva a 0, gente, partes desconectadas, impropérios, ofensas, zombarias, etc. O que vem a ser isso? Vocês já devem ter ouvido falar na mídia se propagou muito, um exemplo de um candidato lá do Enem que colocou um trecho do hino do Palmeiras na sua redação, né? A redação estava lá sendo discutida, tarara, e bum, surge ali um pedaço do hino. E aí depois ele continua a redação. Eles antes, né? Isso já tem mais ou menos uns 3 anos. Antes não havia esse item aqui no edital, então a redação não era zerada. A partir desse momento, né, em que houve a incidência de engraçadinhos que querem zombar, né, ou que querem colocar ali qualquer impropério, né, algo que não seja próprio do tema, ou que ofendem a banca, ou que ofendem a prova, ou que ofendem qualquer outra pessoa. Gente, tudo isso é uma parte desconectada do tema.
né? Imagine só o que tem a ver, por exemplo, o hino do Palmeiras com a democratização do acesso ao cinema no Brasil, né? Se ele não faz ali nenhum link, né, aparentemente não tem nenhuma relação. Então, para eles, essa situação levaria a prova a 0 também. Uma outra situação que leva nota 0, gente, é deixar recado para a banca. Não deixem, tá? Por exemplo, essa pessoa aqui colocou ali no fim, né? Releve a letra. Numa boa intenção até, né? Às vezes ali na correria, vou fazer uma redação, tô correndo, etc. E aí escrevo com uma letra que não é aquela que eu gostaria de deixar, né? Ali registrada a minha ideia. E aí essa pessoa deixou um PS ali, né? Releve a letra, para a banca considerar, né, que a letra dela não estava ali das melhores. Gente, esse recado foi responsável pela nota 0 dessa redação. Então vejam, né? Às vezes vocês nem conhecem esse tipo de situação, né? Ou que acham, isso aqui não vai ser tão problemático. E sim, gente, isso zera a prova de vocês. Então não façam isso na prova, ok? Uma coisa muito importante que sempre me pergunta, mas professora Ariadne, precisa de título a redação do Enem? Gente, por exemplo, se vocês vão fazer FUVEST, precisa de título, né? Em outros exames, o título é obrigatório. Se vocês não fazem título, vocês perdem ponto. Mas no Enem, o título é opcional. Ou seja, se vocês não colocarem o título, tudo bem também, vocês não vão perder ponto com isso, né? Então, vocês já podem começar a redação de vocês na linha 1. Ai, professora, eu não sou muito boa de título, eu não sei fazer títulos muito criativos, atrativos e tal. Então, gente, nem façam, tá? Na redação do Enem, como eu disse, o título é opcional, tudo bem? E mais um reforço aqui, qualidade da letra, gente, importantíssimo, tem que ser legível, apenas isso, tá? Então não precisa ficar, às vezes, pirando, né? Ai, meu Deus, mas minha letra não é maravilhosa. Tudo bem, dá pra ler? Então tudo bem, gente, pode continuar fazendo a prova. Agora vem a parte mais curiosa, talvez, né? Que eu vou hoje aqui fazer um panoramão. Como eu disse pra vocês, as competências são 5 e para cada competência, gente, isso aqui são os critérios de correção, tá? Para cada competência se destina a quantia de 200 pontos. Então, na competência 1, 200 pontos, 2, 200, 3, 200, 4, 200, 5, 200, né? E o que se avalia na competência 1? Gente, competência 1 se avalia o seguinte: vocês dominam a língua portuguesa? Vocês dominam o registro formal da língua portuguesa? Então, vocês vão pontuar bem aqui. Mas, professora, o que é dominar a língua portuguesa? Por exemplo, construção de frases completas, não fragmentadas, né? Então os períodos precisam ter sujeito, né, verbo, complemento, todo montadinho, né? Eu não posso fazer uma frase, por exemplo, apenas com uma oração subordinada, sem a presença da oração principal, né? Então eu preciso levar em consideração que a construção sintática, né, a construção de períodos completos é um ponto ali a ser considerado dentro dessa competência, tá? Um outro ponto é a presença de desvios. E desvios de quê, Ariadne? Por exemplo, convenções de escrita. Vou traduzir isso aqui para vocês que não são da área da língua portuguesa, né? Às vezes vocês veem isso lá nos cadernos que o INEP mesmo trouxe, né? Eles publicaram os materiais usados no ano passado no treinamento de corretores, né? E muitos dos meus alunos baixaram esses materiais e falaram: nossa, professora, tem nomenclatura muito diferente lá. Claro, né? São nomenclaturas próprias do universo de professores de língua portuguesa. Então, quando vocês, traduzindo aqui só um pouco, né? Por exemplo, essa primeira competência vai avaliar a construção sintática, que é exatamente como vocês formam as suas frases, se essas frases são completas. E outro item a ser levado em conta aqui dentro dessa competência, a presença de desvios. Desvios de quê? De convenção de escrita. E o que seriam isso? Pessoal, desvio de acentuação, não acentuar bem, ou escrever uma palavra que tem uma grafia que não é a grafia correta, né? Por exemplo, eu escrevo lá casa com Z, né? Então vão tirar ponto dessa competência de vocês. O uso de hífen, pessoal que vai fazer essa prova agora, né, e que, por exemplo, tem a minha idade, eu tenho 39 hoje, e que tem ali, a gente passou por uma transição, né, de acordos ortográficos.
Muitas vezes, os novos casos de hífen, eu também preciso, hora ou outra, lá fazer minha consulta, porque eu não guardo tudo e também eu já era muito habituada a escrever da antiga maneira. Então, pessoal, é preciso que vocês conheçam essas novas formas, né, no novo acordo ortográfico, para que vocês não percam ponto também nessa competência, tá? Maiúsculas e minúsculas também são pontos aqui a serem considerados nessa competência, porque se eu escrevo ali um nome próprio com letra minúscula, por exemplo, eles vão tirar ponto meu aqui, né? Separação silábica também muito importante, né? Eu tô ali escrevendo na minha linha, cheguei próximo do fim, e aí eu tenho dúvida, eu não sei como separar, então eu vou lá para a próxima linha e deixo aquele vão. Esse vão também não é legal, tá, gente? Se vocês mostram para essa banca que vocês sabem separar as sílabas, vocês estão pontuando, né? Então isso é importante. Façam isso, separem as sílabas, mas separem as sílabas corretamente também para vocês pontuarem nessa competência, tá? E presenças de desvios também gramaticais. E o que vem a ser isso, pessoal? Regência, tanto verbal quanto nominal. Concordância, tanto verbal quanto nominal. Pontuação, né? Uso de vírgula, uso de ponto e vírgula, uso de dois pontos, uso de ponto, né? Paralelismo sintático, semântico. Emprego de pronomes, né? Emprego de crase, também é levado em conta aqui nessa competência. E por último, a escolha de registro. E o que vem ser a escolha de registro? Gente, vocês precisam entender o seguinte, vocês estão escrevendo um texto formal. Isso quer dizer, não é espaço agora para escrever com gírias, por exemplo, ou com expressões que são típicas da oralidade, né? Desse contexto mais coloquial. Esse registro a gente usa em conversas. Agora, no registro escrito eu preciso ser diferente. Eu preciso estar adequada à escrita formal, né? E para isso eu preciso também saber usar bem os meus vocábulos. Por exemplo, empregar uma palavra no texto que eu tenha a máxima certeza do seu uso, do seu significado. Ela precisa ser precisa, né? Ela precisa ser apropriada, ela precisa ser certeira. Então eu não posso ali colocar uma palavra, eu acho que ela significa tal coisa, mas na verdade ela significa uma outra e não cabe naquele contexto. Pessoal, vocês precisam levar em consideração todos esses elementos aqui, né, na hora de revisar o próprio texto. E qual é a segunda competência? Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. Professora, mas que nome grande de critério, né? É porque, na verdade, gente, aqui tem muitos critérios envolvidos, né? Primeiro deles, compreender a proposta de redação. Vocês lembram que eu falei no início do vídeo? Vocês vão receber um tema, né? O Enem vai propor esse tema para vocês. Então não é tema livre, é um tema que é proposto pela prova. Eu preciso avaliar se vocês têm compreensão dessa proposta. Então é como se fosse ali um exercício de interpretação de texto. Vocês leram, vocês entenderam, vocês interpretaram essa proposta de intervenção, né? Além disso, vocês conseguiram apreender o tema e a problemática? Aí beleza, eu estou aqui pontuando nessa competência, né? Eu me adequei aqui ao tema proposto, né? Minha redação está falando sobre o que a banca propôs. Um outro item aqui importante, aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema. O que é isso? Gente, é o uso de repertório, né? Então eles vão avaliar nessa competência se vocês têm repertório suficiente para desenvolver o tema. Se vocês têm leituras, se vocês sabem fazer relações entre as leituras que vocês têm com o tema proposto, né? Então, eles avaliam aqui se vocês têm repertório, a qualidade desse repertório, como vocês usam esse repertório dentro da redação, né? Então, para isso é importante que vocês estejam bem atualizados, que vocês vejam o repertório como o conhecimento de mundo que vocês precisam para defender um ponto de vista que vocês vão assumir lá na prova, tá? Um último critério dentro dessa grande competência aqui, pessoal, é avaliar se vocês conhecem o gênero de texto dissertativo argumentativo, né?
se vocês têm noção da estrutura, né, de introdução, desenvolvimento, conclusão, do que vocês podem colocar na introdução, o que vocês devem colocar no desenvolvimento, o que deve estar na conclusão. Então eles querem que vocês mostrem que vocês atenderam ao gênero proposto, né? Se vocês entendem esse gênero, se vocês também sabem desenvolver, né, uma discussão dentro desse gênero. Então temos 3 grandes pilares nessa segunda competência: adequação ao tema, adequação ao gênero e se vocês empregam de forma produtiva esse repertório sociocultural que vocês vão trazer, né? Então, essa é a segunda competência. Próxima competência, galerinha: selecionar, relacionar, organizar, interpretar informações, fatos e opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Também é uma competência bem densa, né? E o que eles querem dizer com tudo isso? Pessoal, primeiro de tudo, vocês precisam ter um projeto de texto. E o que é um projeto de texto, Ariadne? Por exemplo, eu tenho um tema lá. Vamos fazer de conta que eu estou lá no ano passado fazendo o Enem e o tema que está na minha mão é democratização do acesso ao cinema no Brasil. Eu preciso primeiro pensar no seguinte: cadê o tema, né? O tema eu achei aqui, democratização do acesso ao cinema no Brasil. Qual é a problemática? A problemática que está aqui é a falta, né, da democratização. Então essa é a problemática. Então eu vou pensar no seguinte: beleza, o que eu penso sobre isso? Qual é o meu posicionamento crítico sobre isso? E aí a minha tese, não é, pessoal? O que eu penso sobre isso? Qual é a minha visão de mundo, o meu posicionamento crítico sobre isso? Essa é a minha tese, né? O que eu vou defender. E para defender esse meu ponto de vista, eu preciso ter um projeto, né? E o que é um projeto, então? Eles querem que vocês selecionem argumentos, né? Selecionem informações, selecionem fatos, façam relações entre esses fatos, organizem esses fatos e interpretem esses fatos, essas informações, essas opiniões, enfim, esses argumentos para defender o ponto de vista de vocês, né? Eu também vou fazer uma aula logo mais específica sobre como montar um projeto de texto, né? Mas é importante que vocês já tenham em mente o seguinte: olha, eu vou fazer uma redação e eu não posso ser assim, tudo que me der na telha eu vou escrevendo e pronto. Não, eu preciso primeiro planejar o meu texto, né? Por exemplo, qual é a ideia que eu vou defender? E eu vou defender essa minha ideia a partir de que argumentos? Aí eu seleciono, esse argumento é bom, eu posso relacionar esse argumento com esse outro, eu posso fazer uma interpretação desses dados que vão me conduzir para esse outro argumento. E isso de maneira lógica e progressiva dentro do texto. Então, pessoal, isso tudo faz parte de um projeto, né? O que eu vou colocar no começo e no primeiro parágrafo de desenvolvimento, o que eu vou colocar, né? Qual é a relação que eu vou fazer do primeiro parágrafo de desenvolvimento para o segundo, né? E qual vai ser a relação aqui entre as minhas ideias para me seguir aqui para a conclusão do texto. Então, eu preciso planejar tudo isso antes. Como que eu vou planejar? Eu posso planejar em forma de esquema, né? Eu posso planejar em forma de rascunho. Então, esse meu pré-texto, esse projeto de texto é muito importante para se avaliar essa competência. E o Enem, ele espera que vocês sejam capazes de selecionar esses argumentos, né? De estabelecer relação de sentido entre as partes desse texto. Ou seja, o meu primeiro parágrafo tem uma relação com o segundo, que tem relação com o terceiro, que tem relação com o quarto, né? Dependendo ali de quantos parágrafos vai se compor a minha redação, né? Eu preciso ter uma noção de que os meus parágrafos, eles discutem o tema com uma certa progressão, né? Ou seja, a parte de ideias mais simples para ideias mais profundas, mais complexas, né? E eu preciso também mostrar que eu desenvolvo meus argumentos, que eu, por exemplo, trago ali um dado de uma pesquisa, mas que eu analiso essa pesquisa, eu trago ali o meu olhar crítico sobre aquilo, de modo a transformar aquele fato num argumento mesmo, né? Porque o que eu vejo muito também, dentro das minhas correções de texto,
a pessoa traz esse repertório, né? Traz um fato, uma estatística, por exemplo, e deixa ali no texto e não se preocupa em analisar aquilo. Eu sempre faço essa pergunta nas minhas correções. Mas o que você quer dizer com esse dado? O que esse dado traz? Esse dado é evidência de quê? Então eu preciso desenvolver esse meu olhar crítico sobre o repertório que eu estou trazendo também, né? Então o desenvolvimento do argumento, ele é de suma importância para essa competência. Agora a gente entra na quarta competência, e essa quarta competência, ela é muito interessante também, de vocês guardarem uma palavra, eu vou falar bastante dessa palavra daqui também nas próximas aulas, que é ter domínio de coesão. Né? Eles colocam toda uma nomenclatura aqui também bem específica, né? Demonstrar conhecimento dos domínios linguísticos necessários para a construção da argumentação. E o que vem a ser isso? Gente, coesão. Coesão é a articulação, né? É a promoção dessa articulação entre as partes do texto. E o que seria uma articulação entre as partes do texto? Né? É exatamente a relação que se estabelece entre as ideias. Só que como isso vai acontecer de maneira física dentro do texto, né? Então eu vou ver palavras, a presença de palavras ou de expressões ou de locuções que sejam responsáveis por estabelecer ligações lógicas entre as minhas ideias, né? Isso é chamado de coesão. Gente, o texto, ele tem a origem da palavra texto, ela está na mesma origem da palavra tecido. Elas têm a mesma raiz, né, etimológica. E o que se assemelha, né, o tecido e o texto? Um tecido, ele não é feito de linhas que se encontram em uma trama, né? Então eu vejo aqui um tecido, se vocês pegarem um tecido qualquer, vocês vão ver aqui várias tramas, né? Várias linhas em trama. E se eu tenho uma linha solta aqui do meu tecido, né? Eu tenho um furo no meu tecido. Esse tecido não está inteiro, ele está fragmentado. Então se eu vou levar esse conceito, tá, do tecido para o texto. E como que vocês vão fazer isso? A cada vez que vocês forem colocar uma nova frase, escrever uma nova frase, vocês vão pensar o seguinte: qual é a conexão que eu posso fazer entre essa ideia que eu estou escrevendo com a próxima que virá? Que relação lógica? É de conclusão? É de causa e consequência? É uma adversativa, por exemplo? Né? Que relação é essa? É uma explicativa? Então eu preciso estabelecer uma conexão das ideias dentro do parágrafo, para que eu veja ali uma unidade textual, para que eu veja um tecido sem furo, né? Uma outra forma de estabelecer relação também entre as ideias é entre os parágrafos, porque isso também acontece muito, né? Vejo muito nas minhas correções. Parece que uma pessoa compôs um parágrafo e aí logo vem um outro parágrafo que não tem ligação nenhuma com o anterior. Então, gente, se eu não tenho ligação, eu tenho um furo na minha roupa, certo? Eu preciso fazer essa conexão acontecer. Então, isso também é avaliado dentro dessa competência. Se as ideias entre os parágrafos têm conexão, têm relação. Além disso, é importante que vocês também tenham, desculpa, aqui nessa competência 4 ainda, que vocês tenham bastante noção do seguinte: eu estou escrevendo um texto aqui, por exemplo, sobre cinema, e eu não vou fazer toda hora o uso dessa palavra, cinema, 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 cinema. Isso é muito comum, tá, gente? Então, o que vocês podem fazer? Dentro lá do rascunho, vocês vão criar essa mente de corretores, né? Para que vocês sejam os corretores de vocês mesmos e vão fazer esse olhar crítico. Por exemplo, olha só, eu estou repetindo muito a palavra cinema. Então, como que eu resolvo isso? Trazendo um sinônimo, por exemplo, substituindo por um pronome, né? Ou deixando escondido, né? Uma elipse, por exemplo. Então, vocês também serão avaliados na competência 4 em relação a isso, né? A manutenção dessas palavras. Se houver muita repetição, vocês vão perdendo ponto nessa competência também. Tá, pessoal? E por último, a quinta competência, mais 200 pontos aí, serão destinados para avaliar se vocês têm a competência de elaborar uma proposta de intervenção para o problema que é abordado, né? Vocês viram lá que
todo tema de redação do Enem vai trazer uma problemática. Então, olhando para o problema, eu vou elaborar uma proposta de intervenção. E o que seria isso? É uma proposta de ação que respeite os direitos humanos, para que esse problema não seja tão grave assim, para que ele seja atenuado, para que ele seja diminuído, né? Para que a sua gravidade não seja tão acentuada. Também, dentro da redação do Enem, ali, vocês serão avaliados a partir de 5 elementos dentro dessa competência. Cada elemento vale 40 pontos, né? Então, 40 vezes 5, 200. Se vocês contemplarem os 5 elementos que eles esperam de vocês nessa competência, vocês têm 200 pontos, né? Vamos conhecer aqui que elementos são esses? Primeiro, eu preciso ver que existe, eu preciso elaborar, aliás, uma ação. Então, eu vou me perguntar, o que pode ser feito para que esse problema seja abrandado, né? Para que esse problema seja diminuído? O que deve ser feito? Eu vou pensar numa ação. Numa ação, pessoal, que seja inédita, tá? Que não seja uma ação que já exista. Outro elemento, segundo elemento, o agente. Quem vai executar essa ação, né? Vai ser o próprio indivíduo? Vai ser a escola? Vai ser, sei lá, o governo do estado? Vai ser o governo federal? Vai ser o governo municipal? Serão as iniciativas privadas? Né? Serão os usuários de internet? Depende do tema, né? Vocês vão ver ali no tema e o problema qual pessoa ou qual entidade ou qual instituição, né, seria responsável ali para que essa ação fosse colocada em prática. Então, gente, o que deve ser feito tem que estar lá para vocês ganharem 40 pontos. Quem executa, mais 40 pontos, tá? Modo e meio, como essa ação vai ser executada? Eu preciso também mostrar esse elemento, tá? E aí eu já garanto mais 40 pontos. Como essa ação vai ser concretizada? A partir de que instrumentos? A partir de que métodos, tá? Então eu preciso trazer aqui o modo e o meio para pontuar mais 40 pontos aqui, na verdade, né? Quarto elemento que eles esperam ver no texto de vocês, efeito e finalidade, ou seja, o que se pretende atingir? Qual é o efeito que eu espero com a minha ação? Então eu vou lá propor uma ação, né, feita por alguém, que é o agente, a partir desse modo, né, por intermédio desse método ou dessa maneira, né, para atingir que objetivo? Qual é o fim, né, que eu espero atingir? Eu quero que essa minha proposta dê que resultado, né? Então eu também preciso trazer o efeito. Aqui, gente, eu já tenho 4 elementos, certo? Né? 4 vezes 4 aqui, 160, né? 40, na verdade, né? 4 vezes 40. E o último aqui que eles esperam é um detalhamento de qualquer um desses 4 elementos. Então eu posso detalhar, ou seja, o que é detalhar? É dar uma informação a mais. Eu posso explicar, eu posso exemplificar, eu posso justificar, por exemplo, a ação. Eu posso fazer isso com o agente, eu posso fazer isso com o modo e o meio, e eu posso fazer isso com o efeito ou a finalidade, né? Mas eu preciso dar uma informação a mais sobre qualquer um desses elementos. Mas, professor, eu preciso detalhar todos os elementos? Não, gente, é um detalhamento de qualquer um deles, mas um detalhamento já basta para que vocês pontuem. E aí, tendo 5 elementos, vocês garantem aí 200 pontos nessa competência. Legal, né, gente? Então, a partir dessa explanação aqui mais geral sobre as competências, vocês também precisam ter em mente o seguinte: a minha competência vale até 200 pontos, né? Mas dentro da correção, os corretores eles podem avaliar em 0, se não atendeu nada da competência, né? 40 pontos, 80 pontos, né? 120 pontos, 160 pontos, até chegar o nível máximo ali, que eu espero que vocês atinjam, né? Os 200 pontos em cada competência, sendo, né, totalizando ali no fim 1000 pontos, né, que a redação vale. Então, gente, para elaborar uma redação de qualidade, aqui para a gente finalizar nossa conversa de hoje, o que vocês precisam ter em mente? Gente, bastante atenção, muita atenção ao ler o tema proposto,
ao ler os textos motivadores que estão lá, né? Olhem qual é o posicionamento dessas pessoas que estão ali, né? Quais são os argumentos que elas usam, os dados que são trazidos. Muitas vezes vem gráfico, vem infográfico, né? Vem uma charge. Leiam o tema proposto, leiam os textos motivadores com muita atenção. Por quê? Assim vocês vão garantir que vocês não vão fugir ao tema. Porque vocês sabem, né? Como eu falei lá no início da aula, fugindo ao tema vocês levam 0. Então, bastante atenção. Lendo os textos motivadores, mas cuidado para não copiar esses textos motivadores, porque a cópia desses textos também leva 0, né? Então, não copiem. Mas, professora, eu quero usar um dado que está ali. Posso usar? Claro, vocês podem utilizar o dado, vocês podem explicar esse dado, vocês podem fazer uma relação desse dado com outro repertório que vocês tenham, tudo certo. Mas aí vocês vão transformar nas próprias palavras de vocês não vão deixar lá com as palavras copiadas do texto motivador, tá, pessoal? Importante que vocês tenham em mente que é importante ter um projeto de texto. Eu preciso planejar o meu texto antes. Eu não posso ir na louca assim, pá, vou lá e vai vir a inspiração. Não, gente, redação não é inspiração. Redação é trabalho, é esforço, é planejamento e é projeto. E vocês precisam guardar isso no coração. Preciso projetar o meu texto. E, por último, acho que o mais importante, que vocês tenham essa prática de revisar o texto. Agora mesmo na prática, tá, pessoal? Porque vocês não estão na prova ainda, vocês estão praticando para essa prova. Revisem o texto de vocês. Pensem nessas 5 competências enquanto vocês estão compondo o texto de vocês, né? Enquanto vocês estão revisando o texto de vocês. Essas 5 competências, vão olhar lá, gramática. Eu vou olhar o texto de novo lá. Tá tudo certo com a gramática? Tá tudo acentuado? Tá tudo pontuado? A grafia tá ok? As frases estão bem montadas? Beleza. Vamos para a segunda competência. Tá dentro do tema? Eu usei aqui algum repertório, né? Ele tá escrito em texto dissertativo argumentativo, né? Tem adequação ao gênero? Beleza. Vou para a competência 3. Tem um projeto de texto? Eu selecionei bons argumentos? Eu estou interpretando esses meus argumentos? Eu estou relacionando os meus argumentos? Beleza. Aí vou para a competência 4. Eu tenho elementos aqui de coesão, fazendo a articulação das minhas ideias? Eu estou fazendo relações entre as minhas ideias? Entre as minhas ideias dentro do parágrafo e fora do parágrafo? Eu estou repetindo muito palavra? Eu vou revisar também, porque é um momento, gente, de tirar aquela repetição, de trazer um sinônimo, né, de elaborar uma frase nova, sem preguiça mesmo, porque é um trabalho de construção, ele demanda esforço mesmo para ficar bom, né? E eu sei que vocês querem uma nota boa, então precisa ter esse hábito de olhar para o texto, revisar, refazer e trabalhar nele, de modo que vocês estejam lapidando essa obra aí, né? Para que essa obra fique uma joia mesmo, tá? E, gente, até que isso aconteça, né? Até que chegue o dia da prova, treinem muito, treinem, sem medida, tá? Porque o treino vai fazer com que vocês tenham mais e mais consciência sobre todas essas competências, né? Que vocês tenham esse olhar mais criterioso sobre o próprio texto de vocês, e assim vocês vão melhorando prática a prática, tá? Eu espero ter ajudado vocês aqui com essas informações, né? E, de novo, esse é um geralzão, tá, gente? Sobre o que são essas competências do Enem. E nos próximos vídeos aí eu vou trazer mais conversas sobre cada uma dessas competências. A gente vai falar, né, de uma maneira mais profunda sobre cada uma delas, para que vocês tenham bastante informação sobre o que há por trás dessa correção do Enem que é tão temida por vocês e que logo não será mais, porque vocês já estarão tão conscientes e tão, né, com tanta segurança que vocês não vão mais ter medo de nada. E vão chegar lá e vão arrasar, tenho certeza. Tudo bem, gente? Então é isso. Fiquem aqui com a gente, mandem comentários, dúvidas ou qualquer outra temática que seja, né, um ponto de dúvida ou alguma coisa que vocês queiram compartilhar comigo, né? E aí eu vou incorporando essas dúvidas também nos próximos vídeos, tudo bem? Então um beijo para vocês, espero que vocês tenham apreciado o conteúdo e até mais, até a próxima semana.